texto mostra que Lula vive sua pior versão no poder. E a gente vai ouvir um trecho na voz de Daniel Vidal. Depois de 1 ano e 7 meses no poder, o presidente Lula ainda não conseguiu entregar nenhuma das suas promessas redentoras de campanha. Segue às voltas com uma equipe de ministros despreparados para as crises que começam a se instalar no governo e passou a ouvir queixas quando aparece em público por improvisar palanques em obras inacabadas. Depois de muita luta e 14 anos de espera, finalmente estamos presenciando a inauguração oficial de apenas metade de um novo campus da Unifesp em Quitaúna. Mas Lula já escolheu com quem vai dividir a responsabilidade pela sua incompetência, com as pessoas que votaram nele. Foram vários discursos similares sobre os culpados da vez, mas nenhum é tão claro, inclusive pelo tom debochado da fala, quanto ao de Diadema na região do ABC Paulista na semana passada, num evento para inaugurar as obras do que um dia será a unidade do Centro Educacional Unificado. Eu quero que vocês saibam que quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar o Lula está errando, você tem que falar eu estou errando. Eu estou errando porque o Lula é o nosso povo na presidência da República. O fato é que nada funciona no governo. Mas Lula não parece estar preocupado com isso. Porque, afinal, a culpa é dos outros, de quem caiu no conto do vigário. Bom, vou começar com Silvio Navarro, hoje conosco nesta sexta-feira, nos brindando com a sua participação. Silvio, muito boa noite, seja bem-vindo. Trabalhou bastante essa semana, né, Silvio? Fez o fechamento da revista, assinou a capa desta edição aí com o título Conto do Vigário e foi muito feliz que o Silvio começa o artigo, começa a reportagem com a definição de vigarice. Foi lá no dicionário, né, Silvio? E aí, enfim, traz um relato nesse governo Lula 3, que além de não ter obra para inaugurar, né, Silvio, você também coloca no seu texto que o Lula está muito carente de bons quadros para ocupar cargos nesse terceiro mandato aí de Lula 3. Quer dizer, é um trilho desgovernado e acho que foi muito feliz a capa, o título dessa capa aí, Conto do Vigário. Parabéns por esse excelente texto aí que estampa a nossa edição da semana. Silvio, boa noite. Ô, Paula, muito obrigado. Boa noite para você, querida Ana. Bom te ver aí no estúdio. Tenho certeza que os nossos telespectadores, a nossa audiência, eles vão concordar comigo. É muito bom te ver nessa bancada. Meu amigo Piotr, grande Alexandre Garcia. Muito boa noite para quem termina a semana conosco. Paula, olha, como diz a carta ao leitor dessa semana, para quem conhece o Lula, acompanha a trajetória dele desde os discursos na Vila Euclides, no estádio da Vila Euclides, na virada de 1970 para 1980, quando surge o PT, com a grande greve geral de 1979, sabe qual é o tom da retórica dele. Foi talhada desde 1970, 80, ele já se comparou a Jesus Cristo, Tiradentes, já vimos ele se comparar a Mandela, a Gandhi, afirmando, por exemplo, que se era a viva alma mais honesta do mundo quando a Lava Jato bateu a sua porta. Agora o Lula tem um novo truque nessa sua terceira versão, como você disse, seguramente a pior de todas elas pela ruindade do governo. Ele resolveu se considerar sagrado. Então, nessas falas, as falas mais recentes, em palanques improvisados, com plateia controlada, ele afirma: eu não sou mais eu sou vocês. Se vocês acharem que eu estou errando, pensem, não sou eu que estou errando, não é o Lula que está errando. Nós estamos errando, eu estou errando. Ou seja, é uma mistura daquele chavismo populista. Nicolás Maduro, depois que Chávez morreu, dizia que Chávez era uma ideia e que conversava com Chávez e que Chávez se tornou um pajarito, né, um passarinho. Pois bem, essa é a retórica, um embuste da vigarice, né, de alguém que chega no seu terceiro mandato sem ter nenhuma obra para inaugurar. E nós usamos esses exemplos porque ele foi a Diadema inaugurar uma obra que não está pronta, um centro educacional unificado. É claro que é um palanque improvisado,
porque precisa manter o PT forte naquela região. Diadema é reduto do PT no ABC. E foi a Osasco, outro reduto do PT, o PT é muito forte, onde ouviu, e aí sim houve todo um constrangimento nessa fala que exibimos, um depoimento inesperado de uma aluna de direito que afirmou: vocês vêm aqui inaugurar obras inacabadas. Onde é que está o anfiteatro, a biblioteca, o restaurante? Cadê as moradias estudantis? O que vocês estão fazendo aqui? Ele não gostou. Aliás, quem o socorreu foi o fiel escudeiro Fernando Haddad, com um discurso mais ou menos: olha, a USP segue sendo construída até hoje, e por aí vai. Fato é que nesse terceiro governo, o Lula não tem sequer aquelas... Você se lembra da pedra fundamental, as pedras fundamentais da Dilma Rousseff, aqueles projetos megalomaníacos da era da Lava Jato, as refinarias, as usinas, inauguravam tijolo, mas agora não tem mais nada. Não tem obra, o PAC, a nova versão do PAC é um PAC zero, é um governo que sofre com as próprias bandeiras empunhadas em campanha, o meio ambiente, o Pantanal está queimando como nunca, 40% a mais do que o pior índice registrado anteriormente, 1/3 do Pantanal queimando, e o discurso agora é que era algo imprevisível, é o clima, é a natureza, não é mais o genocida que saiu do governo há 1 ano e 7 meses, agora é a natureza. E a saúde, vou citar aqui, o Alexandre escreveu um artigo, o mosquito e o morcego, o Brasil vive em julho, no inverno, uma epidemia de dengue na área da saúde, descontrolada, a vacina não chegou, o método conhecido de combate à dengue, o fumacê, quem mora em cidade do interior como eu sabe como isso funciona, também não está funcionando. Então, em várias áreas, a segurança pública, temos o crescimento das facções criminosas, 2 delas hoje já catalogadas internacionalmente, são facções transnacionais, o PCC e o Comando Vermelho. Um governo que prega o desencarceramento em massa e que tinha até fevereiro desse ano o presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte, não é mais. O Tatu e o Querubim fugiram de lá e deram baile na polícia do Ricardo Lewandowski. Tem toda a economia para a gente falar, tem a picanha, mas eu não vou me alongar, sei que já me alonguei um pouquinho, para dizer que todo mundo caiu no conto do vigário. Todo mundo não. Aqueles que, de alguma forma, ainda tiveram coragem de votar no Lula. Agora estão vendo a vigarice em palanque. Mandou muito bem, Silvio Navarro. Tá aí com a edição na ponta da língua, afinal fez o fechamento aí dessa edição.